dia, irmãos. Bom dia você que está de casa também. Nós queremos hoje compartilhar um tema na escola bíblica bastante interessante, né? E agora, né, que a nossa igreja está se abrindo mais para viver e fluir nesse assunto, né? É bom a gente conhecer e entender a respeito dos dons. Então, nós vamos abordar aqui os dons de governo, os dons ministeriais e os dons espirituais também. Vamos lá. Deixa eu orar de novo, só orar por mim agora, só para o Senhor fluir aqui e falar o que Ele quiser. Senhor, nós te pedimos aqui que o Senhor possa estar falando, Senhor, aos nossos corações aqui nessa manhã, que o Senhor possa me usar como instrumento para trazer entendimento, clareza, que não venham ficar dúvidas, que o Espírito Santo possa estar completando no coração qualquer questionamento que alguém possa ter e que eu não venha falar nada que não venha do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, se puder jogar aqui também, tá? Porque eu estou com os slides no celular, mas está pequenininho para poder ler, está ruim. Bom, qual é o propósito dos dons na Bíblia, né? Tem 3 propósitos principais ali. O primeiro e o principal de todos é glorificar... Oi? Pode passar aí, já está no próximo lá. Isso aí. O primeiro propósito é glorificar o nome de Deus. Isso é indiscutível, tá? Porque Deus não te dá nada que roube a glória dele. Então, o propósito inicial de cada dom, glorificar o nome de Deus. Segundo, servir as pessoas. A gente vai ver ali em Coríntios que o dom ele serve para edificação da igreja, para poder fazer com que a igreja cresça espiritualmente. Serve para servir as pessoas. E o terceiro, são para serem praticados na vida da igreja, né? Na vida em geral do reino de Deus, vamos dizer assim. Porque às vezes você pode estar num evangelismo na rua e Deus te usar em um dom específico lá para poder criar um vínculo com a pessoa. A gente vai falar disso depois. Mas eles são para serem praticados na vida da igreja. E a gente vai ver aqui que existem alguns dons, no caso dos ministeriais, dos dons de governo, são dons que são intrínsecos da pessoa. Por exemplo, se a pessoa tem um dom de liderança, isso está nela, isso é dela, né? Ela não só tem o dom de liderança se o Espírito Santo fluir nela ali e depois ela não é mais líder, não, né? Então, assim, ele tem dons que são intrínsecos da pessoa e tem dons que são dependentes da ação do Espírito Santo, que são os dons espirituais, que a gente vai falar depois. Aí, algo muito importante aqui, no próximo slide está dizendo, não adianta você fluir nos dons, sejam eles quais forem, e você não manifestar o fruto do Espírito. Qual é o fruto do Espírito? Lá em Gálatas 5, 22, 23 fala assim, mas quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, ele produzirá em nós essa espécie de fruto, amor, alegria, paz, paciência, bondade, retidão, fidelidade, mansidão e domínio próprio. São características de Deus, que Ele coloca em nós, a partir do momento que a gente recebe Jesus no nosso coração, se torna uma nova criatura. Esse fruto, essas 9 partes aí desse fruto, precisam fazer parte da nossa vida. Por quê? Isso que vai demonstrar um caráter cristão. A Bíblia diz o quê? Pelos seus frutos vocês conhecerão os falsos profetas. Por quê? A pessoa pode estar entregando uma profecia ali, mas a pessoa não tem domínio próprio, não tem mansidão, não tem amor, não tem... E aí? Entendeu? Então, pelo fruto você conhece a pessoa. Então, a pessoa pode estar fluindo... Ali, a gente vê, por exemplo, a pessoa pode até ser usada em algum dom e não ser salva. A Bíblia diz lá, Jesus falou, muitos vão dizer, Senhor, eu expulsei demônios, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e Jesus vai falar, eu nunca te conheci, minhas características não estão em você. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, porque o fruto precisa estar presente, e se não está, tem que pedir o Espírito Santo para gerar, né?
Esse fruto, que a gente geralmente costuma falar erradamente, os frutos, né? Não são os frutos, são 9 partes de um fruto só, né? A gente sempre dá o exemplo da tangerina, são gomos de um fruto só. O amor, a alegria, a paz, todos fazem parte de um fruto inteiro que tem que estar presente inteiro na nossa vida, né? Então, é necessário gerar e desenvolver esse fruto em nós, porque independente de estar fluindo no dom ou não, o que vai contar de verdade para o seu testemunho lá fora, para a sua vida com Deus, é o fruto, ok? E eu me baseei para fazer esse estudo num estudo do pastor Luciano Subirá, junto com alguma coisa do pastor Carlito. Eu misturei tudo, levei 5 horas para juntar, porque o pastor Luciano Subirá, ele é sinistro, né? É muitas referências, é muita coisa. E ele falou algo muito interessante nesse estudo. Ele trouxe a ideia lá do candelabro do tabernáculo. O candelabro, ele era uma representação do Espírito Santo, né? E a ideia que ele trouxe foi a seguinte: o candelabro tinha uma haste central, tinha 3 braços para um lado e 3 para o outro, a menorá, né? Aquele candelabro judaico que tinha lá no tabernáculo. E ele era uma representação do Espírito Santo, por quê? Tudo lá no Antigo Testamento apontava para o Novo, né? Para Jesus. Eram várias coisas, ilustravam situações que iriam acontecer futuramente, né? E o candelabro representava o Espírito Santo. Por quê? As lâmpadas, o fogo, não poderia se apagar do candelabro, né? E lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo fala: não apagueis o Espírito. Então, isso traria, tem uma outra profecia, se eu não me engano, em Zacarias, que ele enxerga um candelabro e Deus fala, significando aquele candelabro, fala que não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Então, o candelabro trazia o exemplo do Espírito Santo. Então, ele tinha aquela haste central, ele tinha 3 de um lado, 3 do outro. Em cada haste lateral, tinha 3 enfeites, que ele chamava de amêndoas, né? 3 amêndoas aqui, em cada uma. Então, daria 9 de um lado e daria 9 do outro lado. É como se fosse um equilíbrio entre os 9 gomos do fruto do Espírito e os 9 dons do Espírito Santo. Então, precisaria ter um equilíbrio ali disso daí. Daí a importância do fruto ser desenvolvido em nós. Aí, vamos lá. Próximo slide aí. Quais são os tipos de dons que a gente observa aí na Bíblia? Tem em trechos diferentes, relatando dons diferentes. A gente tem dons ministeriais, a gente tem dons de governo, que são dons de liderança, né? E temos os dons manifestacionais, que são os dons espirituais de Coríntios 12, que dependem da manifestação do Espírito Santo, né? Agora apareceu aqui, obrigado. Aí vamos para o primeiro, dons ministeriais. Lá em Romanos 12, de 6 a 8, fala assim: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. E se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Esses são dons ministeriais. A palavra ministério quer dizer serviço. Então, são dons de serviço, para servir as pessoas. Então, às vezes, você fica pensando, eu queria tanto ter o dom, sei lá, de discernimento espiritual. Mas, às vezes, você já está categorizado dentro dos dons ministeriais e você nem sabe. Às vezes, o seu servir ali, que é um dos dons, é diferenciado. Às vezes, você serve de um jeito diferente das pessoas. Às vezes, ali fala uma outra forma, mostrar misericórdia, ajudar, encorajar. Às vezes, a sua forma de mostrar misericórdia, encorajar e ajudar as pessoas é diferente dos outros. Às vezes, seu olho brilha para aquilo, você flui naquilo de um jeito diferente. Você provavelmente está categorizado ali naquele dom ministerial.
entendeu? Então, não são só os dons espirituais, tem os dons ministeriais também para a igreja fluir em crescimento. Então, em toda a lista de dons que a gente vai falar hoje aqui, você com certeza está enquadrado em alguma coisa e o Espírito Santo pode despertar outros em você também. Não quer dizer que você só vai ter um. Você pode transitar entre eles também de acordo com o que o Espírito Santo quiser, né? Mas a gente está mostrando todos porque a gente foca muito lá nos espirituais e esquece dos dons ministeriais, que provavelmente você tem. Às vezes você já percebe o dom de liderança numa criança pequena. Eu vejo isso na Rebeca. Ela tem isso. Essa parte da liderança ela tem. As tias da classinha falam que ela comanda as crianças todas da classe. Isso está nela, né, tia Kelly? Isso está nela, é dela. Então, assim, provavelmente o dom de liderança ministerial já está nela, né? Isso, como eu falei, é intrínseco da pessoa, né? O pastor Luciano até falou, brincando, depois quando a gente vai falar no dom de governo, tem o dom pastoral, né? Então, imagina, se não fosse intrínseco da pessoa, o pastor fala assim, olha, hoje não tem mensagem porque o Espírito Santo não vai me usar hoje, porque não fluiu nada aqui. Hoje eu não sou pastor, não tem como. Então, assim, tem dons que já são intrínsecos. Deus coloca ali na pessoa e ela pode usar na hora que for necessário, né? E outros não. A gente vai falar isso mais para frente. Então, dons ministeriais. Profetizar, volta no anterior. Profetizar, que está incluso também nos espirituais, que a gente vai falar depois. Servir, ensinar, dar ânimo, contribuir, exercer liderança e mostrar misericórdia. Aí dons de governo, que são os de liderança mesmo. Efésios 4, 11 e 12. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Esses são dons de governo, dons de liderança. Você vai ver que os profetas estão em todos, né? Está lá nos ministeriais, estão aí nos dons de governo, e a gente vai ver eles também no dom espiritual manifestacional. Então, dentre os dons de liderança, a gente tem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. O apóstolo, quem é o apóstolo? É aquele que empreende, ele prega, ele ensina, ele envia, ele discipula, ele estabelece lideranças, e o maior foco do apóstolo é plantar novas igrejas. É aquela pessoa que tem aquele impulso do Espírito Santo de espalhar e expandir o reino de Deus. A gente vê muito isso no pastor Carlito, né? Ele provavelmente tem o dom do apostolado, porque ele vai plantando igreja onde puder. Então, assim, isso está no apóstolo. E nem todo mundo é apóstolo, nem todos os pastores são apóstolos. Então, às vezes a gente pensa assim, a gente precisa expandir, a gente precisa fazer, mas às vezes esse impulso não está presente no pastor sênior da igreja X, porque ele não é apóstolo, ele é pastor, ele é mestre, ele é evangelista, então depende. Então isso está dentro de quem recebeu o dom do apostolado, esse impulso de querer espalhar o reino e plantar a igreja onde puder e tudo mais. O outro, profeta. O profeta, ele é sensível aos movimentos de revelação do céu para a terra, né? Ele reproduz o que vem de Deus. E dentre isso, né, a gente também traz, o pastor Jaziel sempre quando vai explicar sobre o dom de profecia, ele também fala isso, você trazer o recado de Deus para a terra. Isso está muito presente nos pastores, porque o pastor busca em Deus qual palavra ele quer trazer para a igreja, e Deus revela aquilo e ele traz. Isso é uma forma de fluir nessa profecia da palavra, a profecia maior, que é a palavra de Deus, que já está escrita aqui, né? Então, e além disso, existem recados que Deus às vezes traz para você exortar alguém. Isso a gente vai falar lá no dom de profecia lá na frente, tá? Mas o profeta, ele é sensível ao que Deus está falando para trazer esse recado para as pessoas. Ele tem um forte anseio em saber a direção de Deus, a vontade de Deus, né?
A Taina tem muito isso, eu percebo isso nela. Às vezes eu quero planejar uma coisa, você já orou? Você já perguntou para Deus? Você já perguntou se é isso que Ele quer? Né? O profeta tem isso dentro dele, assim, de querer saber o que Deus está querendo, qual a opinião de Deus sobre isso. E para que o profeta flua de verdade e de maneira eficaz, né, nesse dom, precisa de consagração pessoal, pela leitura da Bíblia, oração, jejum, para que a intimidade com Deus cresça e ele esteja sensível à voz de Deus. Porque a gente, se não tiver próximo de Deus, você não escuta o que Ele quer falar, né? Então, o profeta precisa dessa busca mais intensa, esse momento de mais intimidade com Deus, para que ele possa estar sempre sensível à voz de Deus e ouvir, né, as opiniões de Deus para a terra, o que Ele quer falar e tudo mais. Geralmente, o profeta flui nos dons espirituais de profecia, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, variedade de línguas e interpretação. Isso a gente vai falar lá na frente, nos dons manifestacionais. O outro, evangelista. O evangelista, ele é diferente. O coração dele arde pelas almas perdidas. Quantos estavam aqui no Desperta quando o Caio e a equipe dele vieram? Alguém estava aqui? Vocês percebem algo diferente neles quando eles falam de evangelismo? O olho deles brilha, é incrível. Eu estava perto de um deles, eles estavam esperando o Uber. E eles estavam, tomara que seja desviado, tomara que seja desviado. Eu quero falar de Jesus para ele. Eles ficam assim, torcendo. Isso está em quem? No evangelista. Quer dizer que só evangeliza quem é evangelista? Não. O ID por todo mundo é para todo mundo, é para todos nós. Mas alguns receberam essa graça especial aqui, do dom do evangelista, que a pessoa, o coração dela pulsa por isso, ela quer isso. E é aquilo, quando você tem um ministério de evangelismo liderado e composto por evangelistas, é diferente. O negócio flui de um jeito diferente, por quê? O coração deles pulsa por isso e quer fazer, é diferente de você estar ali para poder suprir aquela necessidade e pensar em formas de evangelizar. É diferente, porque o evangelista já tem isso dentro dele e é natural, já sai dele natural. Ele está numa fila de banco, ele está falando de Jesus. Ele está num Uber, ele está falando de Jesus. Aquilo sai dele, é normal. O evangelista é assim, né? E ele arde por isso, pelas almas. O ministério dele vai além das fronteiras do templo. Ele não é só evangelista dentro da igreja, ele é evangelista principalmente lá fora, né, onde ele está andando, onde ele está caminhando no dia a dia. Ele é flexível, é versátil, conecta pessoas. Geralmente fluem em dom de cura, de fé, de operação de milagres, de palavras de conhecimento, de sabedoria. Essas pessoas que têm o dom do evangelista, geralmente o Espírito Santo usa nesses dons espirituais para criar vínculo com as pessoas na rua, né? Eu já vi um testemunho de uma pessoa que estava numa balada para evangelizar alguém e o Espírito Santo trouxe uma revelação do passado da menina para o evangelista chegar e conseguir um vínculo com ela para falar de Jesus com ela. E quando ele trouxe aquela palavra para ela, ela desabou, começou a chorar. Aí o campo já estava aberto para plantar a semente. Então, muitas das vezes, o dom da palavra de conhecimento vem do evangelista na rua, para que ele possa estar criando realmente um vínculo e abrir uma porta para falar da palavra, né? O outro, pastor, apacentador. O exemplo, né, o melhor exemplo do dom pastoral, Salmo 23. Se você for olhar as características do pastor Deus ali, são características presentes em quem tem também o dom pastoral. Apacentador, sensível, alimenta espiritualmente, auxilia em momentos difíceis, tem compaixão, é amoroso, sábio, supervisiona as necessidades, se as pessoas estão no caminho, se estão se desviando, sabe liderar, sabe exortar, né? Sabe chamar atenção, sabe disciplinar. Quem tem o dom pastoral é assim. Então, assim, a gente vê que dentre os dons de governo, dos dons de liderança, tem características diferentes. Às vezes, o pastor sênior da igreja X, ele às vezes não tem muito o dom pastoral, mas ele é um evangelista. Às vezes ele não tem muito o dom do apóstolo, de plantar igrejas, mas ele é pastor, ele cuida das ovelhas. Então, assim,
existem essas variações, e às vezes você pensa assim, poxa, o pastor fulano de tal podia ser igual ao fulano. Ele não é igual ao fulano por quê? Porque o dom dele é diferente. Por isso é diferente. Não é que tem que ser igual ao fulano, cada um é de um jeito, né? Então, assim, existe o evangelista, o apóstolo, o pastor. Temos também o mestre, que é o último do dom de governo, que é aquele que ensina, é o professor, é o treinador, tem um forte desejo de aprender, de se aprofundar, gosta de investir em livros, gosta de ler, não aceita falsos ensinamentos, porque o conhecimento dele é muito grande, então ele falou alguma besteira perto dele, ele já refuta aquilo, né? Geralmente gosta de ficar sozinho, meditando na palavra, estudando ali. Ele geralmente prepara e aperfeiçoa o corpo de Cristo através do ensino. Esse é o mestre, né? E você percebe pessoas com essa característica, né? Que tem esse dom de mestre, de ensinar. É diferente. Não é você saber dar uma aula, é você fluir nisso diferente. Você percebe, por exemplo, quem já teve a oportunidade de assistir uma aula de escola bíblica com o pastor Alexandre? Levanta a mão. Com o Tiago, por exemplo. Alguém tem dúvida que o Tiago é mestre? Ninguém. Entendeu? Então, assim, é diferente. É uma aula diferente. Você vê que aquilo flui diferente. A pessoa mergulha naquilo, entra dentro do assunto, se destrincha aquele assunto e flui diferente. O pastor Luciano Subirá falou, nessa mensagem, ele falou algo engraçado. Ele falou que ele pregou numa igreja, ele pregou 1 hora, fez um apelo e parece que 2 pessoas vieram à frente. Só que o pastor da igreja que ele estava era evangelista. Aí o pastor sentiu um impulso de fazer um novo apelo depois. O pastor subiu, falou 15 minutos e mais não sei quantas pessoas vieram à frente. Aí o pastor Luciano falou assim, eu fiquei feliz porque vieram pessoas, mas eu fiquei indignado porque eu fiquei 1 hora falando e só vieram 2. E aquele pastor veio e só falou 15 minutos e veio, sei lá, não sei quantas, 15. Aí ele falou para o pastor no final, falou, pastor, fiquei indignado. Fiquei feliz, mas fiquei indignado. Por quê? Aí ele, porque Deus me deu essa graça do evangelismo. E eu senti de acrescentar um apelo ali. Mas você ficou indignado por 15 minutos. Eu fiquei por 1 hora, porque você é mestre. Então eu fiquei olhando aquela mensagem, eu fiquei assim, meu Deus, que Bíblia é essa? Esse pastor lê, que conteúdo é esse? Como assim? Então, cada um flui de um jeito, e quando junta todo mundo, o reino cresce. E a igreja inteira cresce. Por isso são peças diferentes, né? E a gente vai ver isso agora nos dons manifestacionais, que não é hierarquia de posição de um melhor que o outro. No reino de Deus, não é posicionamento hierárquico. Para Deus, todos somos iguais. Para Deus, não é posicionamento hierárquico, é posicionamento estratégico, dentro de um mesmo tabuleiro, para que o negócio ande. Então, Deus botou o apóstolo aqui, o profeta aqui, o mestre ali, a pessoa que tem o dom de discernimento ali, a pessoa que tem o dom de cura ali, e ele vai direcionando para que o negócio flua de um jeito só. Então, para Deus, não é porque você é profeta que você é melhor do que aquele que tem o dom do discernimento espiritual. Para Deus, você vai ter a sua função naquela área ali, e o outro vai ter a função na outra área lá. Então, todo mundo tem uma função de importância igual, né? Isso também no ministério de serviço. Aquele que serve, por exemplo, lá no estacionamento lá atrás, não é menor do que aquele que serve pregando aqui em cima. Por quê? Aquele irmão que está lá abriu mão do culto dele para poder gerar a melhor experiência para nós que estamos aqui dentro. Então, a importância para Deus é a mesma, independente da posição onde você está servindo, onde você foi colocado para servir. Os dons manifestacionais, então, são os dons espirituais, que a gente costuma chamar de dons espirituais. Está lá em 1 Coríntios 12, e o apóstolo Paulo vai destrinchando eles ali. E, diferente dos dons de governo e dos dons de ministério, que são dons que estão dentro da pessoa e fazem parte dela para a vida, né? A pessoa que é evangelista, ela é evangelista o tempo inteiro. A pessoa que é pastora, ela é pastora o tempo inteiro. A pessoa que é líder, ela é líder o tempo inteiro. Esses dons espirituais não são assim. Eles dependem do Espírito Santo para fluir, né? Você não vai fluir em profecia, né? Embora o profeta está em todos os outros,
a profecia em si, você não vai fluir se o Espírito Santo não falar. Então, assim, depende do Espírito Santo. Você não vai curar uma pessoa se o Espírito Santo não curar, porque o poder não está em nós, está nele. Então, esses dons aqui dependem da manifestação do Espírito Santo. Eu não tenho como garantir. Se eu tenho o dom de cura, por exemplo, eu não tenho como garantir que eu estou curando hoje e que amanhã eu vou curar também. Porque se o Espírito Santo não quiser curar amanhã. Então, é algo que não depende da pessoa, depende do Espírito Santo. E sobre esses dons, como eles são diferentes, né, eles fogem do natural, o apóstolo Paulo achou relevante explicar sobre eles, e a gente está explicando também aqui. Lá em Coríntios 12, 1 Coríntios 12, 1, ele fala assim: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Ignorante no sentido de quê? De ignorar, de você não conhecer, de você não entender. Que muitas das vezes a gente rejeita o que a gente não entende, a gente rejeita o que a gente não compreende, o que a gente acha estranho, o que a gente não sabe o que é aquilo ali, né? Então ele resolveu explicar. Ali em Coríntios, eles fluíam em todos os dons, só que eles estavam se enrolando ali. E o apóstolo Paulo resolveu trazer clareza ali, explicar melhor para eles se organizarem, vamos dizer assim, né? E pode passar, essa parte eu já falei, sobre o posicionamento estratégico. Então vamos lá, 1 Coríntios 12, 7 a 11. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, palavra de conhecimento. Pelo mesmo Espírito, a outro, a fé. Pelo mesmo Espírito, a outro, o dons de cura. Pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas e ainda a outro, interpretação das línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um, conforme quer. Esses dons aqui a gente vai ver que o Espírito Santo ele não vai dar todos para uma pessoa só, e ele não vai dar, ele vai distribuir, na verdade, de maneira estratégica mesmo. Vamos supor, interpretação, a parte das línguas estranhas. A gente vai ver que tem uma variação dentro do dom de línguas que não é muito comum aqui no nosso meio, que é o que aconteceu em Atos. Você falar numa língua e o estrangeiro ouvir na língua dele. Eu vou contar um exemplo que o pastor Luciano contou nessa mensagem, disso que aconteceu com um amigo dele. Isso não é comum no nosso meio, por quê? Não tem muito estrangeiro no nosso meio. Então, essa manifestação não é muito comum, mas às vezes uma área onde tem muitos missionários, onde tem muita gente de outras nacionalidades, pode ser que isso aconteça, né? Não é algo que ficou preso só em Atos. Às vezes Deus quer comunicar algo para alguém, não tem ninguém para traduzir, ele vai te usar ali naquela variação do dom de línguas ali para que aquela pessoa entenda o que Deus quer falar, né? Então tem dons que não são muito comuns de se ver, né? E outros que são mais comuns. Dentro desses dons manifestacionais, a gente pode dividir ele em 3 categorias de 3 dons cada um. Primeiro, dons de revelação, que são popularmente chamados de dons de revelação, que é o dom de palavra de conhecimento, de palavra de sabedoria e discernimento de espíritos. Temos os dons de poder, que é fé, operação de milagres e dons de curar, e os dons vocais, dons da fala, profecia, variedade de línguas e interpretação das línguas. Dentro do primeiro ali, pode passar, dons de revelação. Revelação é a forma comum que as pessoas falam, né? O irmão da revelação, né? Você bota tudo dentro de um pacote só, né? E na verdade não é, né? Você não pode chamar os esportes que jogam com a mão tudo da mesma coisa, né? Handball, vôlei, basquete, você não pode chamar, é tudo esporte, tudo joga com a mão, mas são esportes diferentes. A mesma coisa. Os dons de revelação são dons diferentes, né? Que agem diferente, de maneira diferente. E eles podem se manifestar de 2 maneiras. Testemunho interior, é o que a gente, você sente dentro de você que é aquilo, né? E é como se o Espírito testifica com o nosso Espírito que é aquilo ali. Assim como ele testifica que somos filhos de Deus, que tem lá, o apóstolo Paulo falou,
ele também, quando ele quer revelar algo, ele testifica dentro de você. E pode se manifestar em forma de visões, que isso acontecia muito com os profetas do Antigo Testamento. Você vai ver, eles tinham uma visão e o Espírito Santo falava com eles ali, Deus falava com eles, algo que precisava ser revelado ou falado, né? Às vezes o rei tal estava em tal lugar e pronto para atacar Israel. O profeta estava lá no quarto e o Espírito Santo já trazia uma palavra de conhecimento para ele, falando, olha, fala para o rei que o exército tal está em tal lugar, para ele não ir para lá. Então, ele já desviava. Então, assim, pode se manifestar por visões, pode manifestar por testemunho interior. Palavra de conhecimento é uma revelação a respeito do passado ou do presente de uma pessoa para uma finalidade específica. Deus não é fofoqueiro, Ele não vai te trazer uma revelação só para você saber, né? Se Ele traz uma revelação, é para alguma finalidade, você tem que entender por que Deus está te falando aquilo ali, né? Se Deus me mostra algo a respeito do Tiago, eu tenho que chegar no Tiago e falar, olha só, estou sentindo isso, é assim como a gente aprendeu lá com as irmãs de São José. Não vou chegar falando assim, ó, Deus está me falando, não bota o carimbo de Deus no meio, por quê? Você faz parte de você também, então às vezes pode ser algo da sua cabeça, você pode acabar errando. Então se você fala, Deus está me falando, você bota um peso em cima daquilo, porque se por acaso você estiver vindo de você, a pessoa pode ter às vezes um medo de fugir daquilo e de repente foi você. Então, como fomos orientados pelas profetas de São José? Deus às vezes te deu uma palavra de conhecimento para alguém, você chegou, irmão, eu estou sentindo isso, isso, isso e isso, a respeito disso, disso e disso. Isso faz algum sentido para você? Se fizer, ok. Se não fizer, me enganei. Ponto. Vai, próxima oportunidade você tenta. E você vai ganhando experiência fluindo, né? Mas não botando assim, ó, Deus está falando, porque às vezes pode não ser, né? A finalidade, por exemplo, se Deus mostrou uma enfermidade no corpo do irmão tal, eu vou orar. É para quê? É para eu orar, nesse sentido ali, né? Se Deus mostrou um pecado oculto na vida do irmão, eu vou chegar para o irmão, né? Eu não vou chegar no meio da igreja, apontar o dedo para o irmão, jogar o pecado dele no ventilador. Eu vou chegar para o irmão, falar, olha só, eu estou sentindo isso, isso e isso, tem algum sentido? Isso está realmente acontecendo? Então, se fizer sentido, realmente foi Deus. Aí você fala, então, Deus está trazendo isso à tona aqui, realmente Ele quer que você se conserte com Ele nesse sentido, e ali o irmão se conserta, o reino cresce, né? E, às vezes, algum trabalho das trevas feito para a pessoa, isso aconteceu uma vez comigo. Tinha um amigo que ele tinha se casado e ele começou a ficar doente. Começou a ficar doente, internado. Foi ele casar que ele começou a ficar doente. E um dia em casa, eu estava em casa, me veio uma palavra de conhecimento. Eu não tinha muita experiência com isso, né? Não tenho ainda muito, porque Deus não flui muitas vezes comigo assim, é só às vezes. Mas nessa ocasião veio um impulso uma certeza interior, um testemunho interior muito forte, de que ele tinha ganhado um presente no casamento, que tinha sido oferecido por alguma entidade para fazer ele ficar doente. E que a pessoa não queria que ele casasse. E eu senti aquilo dentro de mim, e aquilo me impulsionando, liga para ele, liga para ele. Aí eu liguei para ele. Aí eu falei, olha só, não tenho experiência com revelação, não é toda hora que Deus faz isso comigo, mas eu estou sentindo muito forte aqui que aconteceu isso, 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 isso. Tem alguém que trabalha com esse tipo de trabalhos e tal, que estava no casamento, que poderia te dar desse presente? Ele tem. Aí falei com ele, então ora, pergunta para Deus se realmente tem isso e para ele te mostrar qual é, para você tirar. Aí passou, depois ele me contou que ele já sabia qual era o presente, porque quando ele ganhou aquele presente, ele não foi com a cara daquele presente desde o início. Então, quando eu falei aquilo, ele já sabia qual era. Então, ele pegou, botou na rua, foi ele botar na rua, ele ficou bom. Então, assim, o que foi isso? Foi palavra de conhecimento, algo que estava acontecendo no presente da pessoa. E Deus trouxe o conhecimento para trazer uma cura. Então, tem uma finalidade, né, que isso acontece. O outro, palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria, a gente pode entender assim, de duas formas. Ou realmente uma sabedoria divina vinda de Deus, para você trazer conselhos de maneira diferenciada, realmente sendo de Deus ali para a pessoa, né? Ou o pastor Luciano, na mensagem também, ele trouxe uma vertente ali, que era como se fosse uma palavra de conhecimento, uma revelação, seguida de um conselho vindo de Deus, né?
geralmente está ligada ao futuro. É o exemplo ali, a interpretação do sonho do faraó por José. Deus trouxe aquela revelação da interpretação do sonho, das vacas magras, das vacas gordas, dos tempos de fome, dos tempos de fartura. E, em seguida, veio um conselho de Deus: separa os mantimentos nos tempos de fartura, para que nos tempos de fome não venha ter fome no Egito. Então, já veio a estratégia, seguido da revelação. Isso seria palavra de sabedoria, né? É algo que vem ali em forma de revelação, mas com um direcionamento específico de Deus, para que aquilo venha acontecer da melhor maneira possível, né? E é diferente de uma simples resposta sábia que qualquer cristão pode ter. Né? Se você está perto de Deus, se você tem intimidade com Deus e alguém te pede um conselho, você pode realmente ter uma resposta sábia vinda de Deus, né? Mas é diferente do dom da palavra de sabedoria. A gente vê que muitas dessas características a gente pode ter como cristão, mas a pessoa que tem o dom específico, ela flui de jeito diferente. Ela flui naquele dom ali de uma forma diferenciada, né? Discernimento de espíritos é a capacidade de discernir se há uma influência maligna ou não em alguma situação ou em alguma pessoa. Às vezes a pessoa que tem discernimento de espíritos, a pessoa chega no ambiente e quem tem o discernimento, se o Espírito Santo mostrar, ele sabe se aquela pessoa está vindo enviada de Satanás ou se ela está em nome de Deus. Se ela está falando algo vindo de Deus ou não, a pessoa que tem o discernimento consegue diferenciar e saber se é de Deus ou se não é, né? Muitos que têm esse dom se confundem e acham que é implicância interna. Tipo assim, eu não fui com a cara de fulano. Às vezes não é isso. Às vezes é o dom de discernimento te mostrando que as intenções daquela pessoa não são boas, né? E a pessoa às vezes não entende aquilo ali. Então, assim, tem que saber diferenciar isso, né? Se é o Espírito Santo mostrando ou se é o seu jeito mesmo ali que tem ranço das pessoas. Então, e se for isso, você tem que mudar. Tem que lapidar ali fruto do Espírito em você, de paciência e domínio próprio, né? Então tem que buscar essa diferenciação com o Espírito Santo, né? Se é o dom ou não, o que ele está fazendo, o que está acontecendo ali com você, né? Dons de poder. Então, dons de revelação são esses três: palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos. Dons de poder. Fé. Esse dom da fé, ele é diferente da fé que todo mundo tem, né? É uma fé diferenciada, é uma fé potencializada para um milagre acontecer, né? E geralmente quem tem o dom da fé, recebe o milagre e é colocado numa vitrine para todo mundo ver o poder de Deus. Foi o que aconteceu com Daniel na cova dos leões, né? Ele tinha fé de que ele não iria morrer naquela cova. E o que aconteceu? Deus fechou a boca dos leões e Daniel foi posto numa vitrine e todo o império persa viu o poder de Deus. Aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Eles foram para lá convictos de que eles não adorariam a estátua do rei Nabucodonosor, foram para lá, eles nem cheiro de fumaça eles ficaram, e todo mundo viu esse milagre e viu o poder de Deus e viu como Deus era poderoso para livrar. Então, o dom da fé, ele é uma fé diferente, né? É uma fé ativada para que algum milagre venha acontecer e que o poder de Deus seja engrandecido ali no meio das pessoas, né? Dentro do dom de poder, além da fé, sobre Daniel e sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, a gente vê lá em Hebreus 11, 33 e 34, que foi a fé, porque lá fala assim: pela fé fecharam boca de leões, pela fé apagaram o poder do fogo. Então foi pela fé. Então, assim, provavelmente Deus ativou o dom da fé neles naquela hora para que isso acontecesse. Pode passar. Dons de curar. Dons de curar, né? Já se subentende o que seja, né? Cura de enfermidades, né? Também é diferente da habilidade de ser usado pelo Espírito Santo para curar um enfermo que a gente viu quando lá em Marcos, né, que fala assim: esses sinais seguirão aos que creem, curarão os enfermos, expulsarão os demônios. Então, assim, essa habilidade de poder curar um enfermo em nome de Deus, Deus colocou em todos os cristãos. Mas a pessoa que tem o dom de cura, ela flui mais vezes e mais constantemente nesse dom específico de cura, mas é algo que, como eu falei de novo, não está na pessoa. Por quê? Se fosse da pessoa, ia fazer uma fila de gente doente para a pessoa ser curada ali,
como se fosse um curandeiro, e a glória estaria na pessoa e não em Deus. Então, é algo que o Espírito Santo ativa quando ele quer fazer, e ele tira quando não é para fazer, para a pessoa saber que não está nela o poder de curar, e a glória não vir para ela, vir para Deus, né? E a cura das mais diversas enfermidades. Operação de milagres são milagres que não são cura, né? Outras coisas sobrenaturais que fogem do natural, né? A gente vê ele operando milagres através das pessoas para promover o poder de Deus também, mas milagres que saem da vertente da cura. Por exemplo, a abertura do Mar Vermelho, a multiplicação dos pães, a transformação da água em vinho, a multiplicação que o profeta fez no azeite da viúva. São coisas que fogem das leis da física, que fogem das leis naturais, e Deus opera aquele milagre de maravilhas ali, operação de milagres, para que o poder de Deus venha a ser manifestado e a pessoa venha a crer, né? A gente não vê tanto esses milagres aqui, mas eu acredito que isso aconteça muito na África, na Índia, naqueles lugares onde eles adoram outros deuses. Eu acredito que Deus flua mais constantemente em operação de milagres lá, para as pessoas verem o poder de Deus, né? Então, a gente não vê com tanta frequência isso, né? Aqui no Brasil, pelo menos, eu acho que eu nunca vi acontecer assim, de maneira frequente assim, mas provavelmente nesses países onde há muita idolatria, deve acontecer. A gente não fica sabendo, mas deve acontecer para que o nome de Deus seja glorificado ali. E a última categoria, dons vocais, dons da fala, né? Então a gente já viu os dons de revelação, os dons de poder e agora os dons vocais. Profecia. Como eu já falei, né, a profecia, a pessoa fala por inspiração divina. Então, muitos pastores fluem nesse dom, trazendo o recado de Deus para a igreja, o que Deus queria falar naquela noite. Ele inspira o pastor, ele faz uma mensagem e prega sobre aquilo, sobre o recado que Deus quer falar. E também tem a profecia mesmo, que é algum recado que Deus quer trazer para uma pessoa específica, e ele usa o profeta para isso, para poder trazer aquela mensagem específica para ele. A profecia em si, quando alguém te entrega uma profecia, ela não é absoluta, igual a palavra de Deus que está escrita. Por quê? A profecia passa pelo profeta. Primeiro, a palavra já foi colocada por Deus aqui. A profecia passa pelo profeta. A palavra diz ali, em Coríntios, tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Porque o profeta pode misturar, às vezes, com uma coisa do coração dele. Então, se alguém te entregou uma profecia, e aquilo não testificou no seu coração, você não sentiu que veio de Deus, provavelmente não é, porque Deus vai testificar no seu coração depois, aquilo ali. A pessoa às vezes recebe uma palavra, você tem que casar com fulano. Aí a pessoa casa com medo de desobedecer a Deus, é infeliz no casamento, porque aquela palavra não era de Deus. Então Deus tem que testificar no coração da pessoa depois, né? Então assim, isso passa pelo profeta. Então, a profecia ela não pode entrar em choque com a palavra. Eu já ouvi uma pessoa que chegou para outra e falou, Deus está mandando dizer que você tem que se separar da sua esposa. Aí tu fica assim, você acha mesmo que Deus falou isso? Deus ia ir contra a palavra? Não ia, o filtro já está aqui. Então assim, você tem como filtrar pela palavra já, se a pessoa está falando asneira ou se a pessoa está falando de verdade, em nome de Deus. A profecia de Deus nunca vai entrar em choque com a palavra. Nunca. Então, ela nunca vai em choque contra o que Deus faz, contra o caráter de Deus, né? Não entra. Ela não vai gerar algo que Deus nunca faria. E você só vai saber o que Deus nunca faria se você tiver intimidade com Deus para conhecer a Deus. Para saber isso, Deus não falaria isso, não. Está diferente isso daí, está estranho. E se Deus não testificar, ok. Mas geralmente, quando a palavra profética vem de Deus, aquilo testifica no seu coração, né? E como eu falei, geralmente ela já confirma uma coisa que você já sabe. Aquilo traz uma confirmação para você. Ela não tem por propósito dirigir a vida de ninguém. Foi o que eu falei. Às vezes a pessoa fala aquilo, você não sentiu que era para fazer aquilo e você vai. Mesmo assim, com medo de desobedecer a Deus. Tem que pedir confirmação a Deus também, em qualquer palavra profética que você receber. Em Coríntios 14 fala que a palavra profética serve para exortar, para chamar atenção, né? Exortar, consolar e edificar. Fugiu disso, né? Já é um filtro. Ela tem que te corrigir,
ela tem que te consolar ou te edificar. Fugiu disso, o Espírito Santo não falou com você também, bota na gaveta lá, né? Se algum dia ele testificar, ok. Se não testificar, joga fora, né? Nunca entra em choque com as Escrituras e Deus precisa confirmar no coração da pessoa. Dentro dos dons vocais tem a interpretação das línguas, né? Quando a pessoa fala em línguas estranhas e a outra pessoa traduz. Eu vi isso uma vez acontecendo no monte, uma pessoa diferente traduzindo para outra. Eu nunca tinha visto, primeira vez que eu subi o monte, eu já dei de cara com aquela cena e eu fiquei maravilhado, eu nunca tinha visto aquilo. Uma pessoa falava, a outra interpretava para outra pessoa, né? Foi lindo de ver, é muito bonito de ver essa sintonia do profeta com quem está traduzindo o que Deus quer falar para outra pessoa ali, né? E a interpretação tem o mesmo peso da profecia. Por quê? Ela vai traduzir uma mensagem que Deus trouxe para o outro em línguas e vai trazer aquela interpretação para a igreja ou para alguém. É como se o dom de profecia fosse uma nota de 100, dom de línguas 50, interpretação 50. Se junta os dois, vira profecia, né? É como se fosse isso, porque Deus vai mandar traduzir algum recado dele para as pessoas. Então acaba entrando como se fosse mesmo uma profecia ali, para exortar, edificar ou consolar alguém ou a igreja. Agora, o dom de línguas, que é o último, né? Nessa mensagem do pastor Luciano, como eu falei, como ele tem o dom de mestre, ele consegue destrinchar coisa que você nunca viu na vida, e ele conseguiu destrinchar o dom de línguas em 3 manifestações diferentes para trazer entendimento, e eu vou estar explicando para vocês aqui. Primeiro, línguas para edificação pessoal. É uma manifestação, é uma habilidade, ela é uma variação desse dom que a gente leu ali em Coríntios 12. Porque Coríntios 12 ele fala dos dons para edificação da igreja, né? E esse dom de essa variação do dom de línguas é para edificação pessoal, ela não é para edificação da igreja. Por isso que Paulo orienta para que quem recebeu essa habilidade para falar com Deus, de você e Deus, porque ela está edificando você, ela não está edificando a igreja. A menos que realmente Deus te dê algo para que alguém interprete, isso vai ser levado para a igreja e vai entrar na categoria ali de como se fosse uma profecia, né? Ela é uma linguagem de oração, né? Ela é uma ferramenta de edificação pessoal. E a gente vê aqui, quando a pessoa traduz o outro, a pessoa está falando em línguas, o outro traduz para a igreja, é Deus falando com a pessoa em línguas e a pessoa outra traduz. A língua de edificação pessoal é a pessoa falando com Deus, é outra direção, é a pessoa falando com Deus, né? Como é uma ferramenta de edificação pessoal, lá em Marcos 16, 17, fala que em meu nome os sinais seguiriam os que creem, que falariam novas línguas. É uma ferramenta que todos podem buscar, né? Não quer dizer que Deus é obrigado a dar para todos, mas como é uma ferramenta de edificação, todos podem pedir e buscar a Deus nesse sentido, para que você possa receber essa ferramenta também, né? Para que você seja edificado também. E diferente do dom de línguas que você leva para a igreja algo traduzido, né? Que depende da ação do Espírito Santo para fluir, as línguas da edificação pessoal, a pessoa quando recebe essa habilidade, ela consegue falar a hora que ela quiser, porque ela está se edificando. A pessoa consegue falar em línguas na fila do mercado, consegue falar em línguas dentro do ônibus, baixinho, lógico, né? Não vai ficar falando alto, é baixinho, no primeiro palitinho lá do volume, só você e Deus se edificando, né? E a pessoa pode falar a hora que quiser, nesse sentido, porque é como se Deus tivesse dado uma ferramenta mesmo para você se edificar. Eu já consegui vencer a acusação do inimigo falando em línguas, eu já consegui vencer a afronta do inimigo falando em línguas para mim, e já consegui ofuscar ali o que o diabo queria fazer, falando em línguas só eu e Deus ali, entendeu? E aquilo me fortaleceu e eu venci aquela situação específica ali, entendeu? Ninguém precisou ouvir, porque era eu e Deus, e ele fluiu ali. Então é a ferramenta de edificação da pessoa. E o fato de experimentar essa habilidade não faz da pessoa mais espiritual que aquela que não experimentou, né? Que se você nunca experimentou, não quer dizer que você é menos do que aquele que experimentou, né? E qual o conselho? Peça a Deus. Se você quer ter essa habilidade também, ore, vai pedindo a Deus para que algum dia
Ele possa te dar, para que você possa estar se edificando dessa maneira diferente também. Continue buscando e orando em Deus para isso. E a segunda variação do dom de línguas, variedade de línguas, é o que Paulo mencionou, que é justamente para a edificação da igreja ali em Coríntios 12:10. Não é o homem falando com Deus, é Deus falando com o homem para a igreja, né? Para consolação, exortação ou edificação de outra pessoa ou da igreja. Esse dom específico não é para todos os cristãos, é aqueles específicos, assim como o profeta, assim como os outros dons. Deus põe em posicionamentos estratégicos ali a pessoa que tem o dom da variedade de línguas, que é de fluir em profecia em línguas, né? E não é possível fluir por vontade própria nesse dom. A pessoa precisa que Deus traga um recado e ela flua ali, naquele sentido. E o terceiro vertente do dom de línguas é línguas como um sinal para os incrédulos. Em 1 Coríntios 14, 21 e 22 fala assim: pois está escrito na lei, por meio dos homens de outras línguas ou por meio de lábios de estrangeiros falarei a esse povo, mas mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem e não para os descrentes. Aí você fica pensando, mas Paulo não falou que não era para falar na frente de um descrente? Como é que ele está falando agora no mesmo capítulo que a língua é um sinal para o descrente? Como assim? Né? Essa variação das línguas, ela está dentro do que aconteceu em Atos 2. É quando a pessoa fala em línguas e o estrangeiro entende no idioma dele. Né? E isso a gente vê que o homem fala das grandezas de Deus a outro homem. Então, viu que o dom a língua de edificação pessoal é você falando para Deus, variedade de línguas é Deus falando com você para a igreja, e essa variação aqui é você falando com outra pessoa, no outro idioma, e a outra pessoa entende. Então, são 3 maneiras diferentes. E isso não ficou totalmente preso lá em Atos 2. O pastor Luciano contou nessa mensagem de um amigo dele, pastor, há muitos anos atrás, ele fazia uma manutenção de equipamentos na casa das pessoas, e ele sempre tirava a Bíblia de dentro da malinha dele, botava assim do lado de fora, enquanto ele fazia o trabalho dele. E aquilo servia de forma de puxar assunto para falar de Jesus, caso a pessoa da casa quisesse perguntar, né? E em uma das casas que ele estava, o dono da casa falou para ele no final assim: o que esse livro significa para você? Aí o irmão lá, o pastor, falou assim: é o poder de Deus para a salvação. Ele começou a falar. Aí o dono da casa falou: então, eu não creio em todo esse livro aí, eu só creio no Antigo Testamento. Aí o pastor, querendo ser diplomático, não querendo gerar uma discussão, ele falou assim: não, tudo bem e tal, mas eu poderia então, já que o senhor só acredita no Antigo Testamento, eu poderia orar para o Deus do Antigo Testamento para abençoar a sua casa e a sua família? Ele falou: tudo bem. E esse pastor começou a orar. Quando ele começou a orar, ele falou que ele sentiu um impulso muito forte de falar em línguas. E ao mesmo tempo ele lembrava do versículo: não falar na frente do incrédulo. Só que ele sentiu muito forte que ele tinha que falar. E ele falou: meu Deus, seja o que o Senhor quiser. Ele lembrou também dessa língua do sinal dos incrédulos. Aí na hora ali ele soltou, ele não sabe o que ele disse, ele falou. Quando acabou a oração, o dono da casa estava com os olhos marejados. E ele falou, e o dono da casa falou para ele: onde você aprendeu hebraico? Aí ele falou: eu não sei falar hebraico. Ele: não, como assim? Você falou, ele falou assim: o que eu falei? Aí o rapaz falou: você falou coisas da minha vida. E você falou com o sotaque dos judeus da minha região. Isso foi o que aconteceu em Atos. E Deus usou aquele pastor naquela hora, nessa língua específica ali. Como eu te falei, não é algo comum de você ver, deve ser comum nesses outros locais, outros países e tal. Mas nessa situação específica, Deus quis fazer isso. Ele falou em hebraico, no sotaque da região daquele homem, para que aquele homem se abrisse para o evangelho. Aí o pastor falou para ele: então, isso é uma coisa que Deus prometeu no Antigo Testamento, mas que aconteceu lá no Novo Testamento. Aí começou a falar sobre o Novo Testamento, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo para ele. Então, assim, o Espírito Santo ele é multiforme. A gente não tem como delimitar o Espírito Santo e falar assim: ele só pode agir assim. Ele é Deus, né? À toa que um dos exemplos para o Espírito Santo é o vento. E o vento você não controla, você não estoca, você não consegue prender o vento. Ele flui, daqui a pouco ele está aqui, daqui a pouco não está, e não dá para controlar.
né? E o Espírito Santo, ele é Deus. Ele pode fazer do jeito que ele quer, na hora que ele quer, no lugar que ele quiser e da maneira que ele quiser, né? E a gente não pode botar ele na caixinha e achar assim, não, ele não vai fazer assim, desse jeito. Ele pode fazer da forma que ele quiser, né? Então, a gente tem que estar sensível ao Espírito Santo nesse sentido. E para fechar, como saber qual é o meu dom? Isso foi dica do pastor Carlito, que eu assisti na pregação dele. Primeiro, orando, buscando intimidade com Deus, orando, lendo a palavra, buscando a Deus. E, no caso dos dons ministeriais, né, de governo, os dons de serviço, fazendo, né? Você vai ver se você, por exemplo, visita um hospital, se o seu olho brilha para fazer aquilo, ou se você não gosta de fazer aquilo. Você vai começar a experimentar os ambientes de serviço e você vai ver se você flui naquilo diferente, se você não gosta daquilo. Os dons ministeriais e de serviço você conhece ou Deus falando contigo ou experimentando, para você ver se seu olho vai brilhar para aquilo ou não, né? Então, às vezes, você não vai fluir como um evangelista falando na praça, mas às vezes você vai fluir como ninguém, aconselhando uma pessoa quietinho no canto lá atrás. Então, assim, você fazendo, você vai percebendo onde Deus te encaixou ali. E com relação aos dons espirituais, sempre essa consciência de que é o Espírito Santo que flui, não está em você, não é seu, ele flui em você na hora que ele quiser, através daquele dom, e ele vai te usar ali. Você pode transitar entre os dons? Eu posso ter o dom de profecia e de repente Deus me usar para curar uma pessoa? Pode, ele pode, mas não quer dizer que eu tenha os 9 dons. Eu vou ter o dom que ele quiser ali, na hora que ele quiser, né? E tem pessoas que fluem mais frequentemente naquele dom específico ali, mas sempre sob a orientação do Espírito Santo, nunca botando o nome de Deus na frente de uma coisa que pode ser coisa do seu coração, da sua cabeça, tendo esse cuidado de transferir para a pessoa o recado que Deus quer que você fale, mas transferindo para a pessoa também a responsabilidade de buscar confirmação em Deus, se aquilo faz sentido ou não. Amém? É isso. Deus abençoe a todos.